Você já ouviu falar na conexão intestino-cérebro? Você já ouviu falar que o que a gente come interfere no nosso humor e que mudanças alimentares podem ajudar a combater o estresse, combater a ansiedade, depressão? E tudo isso é verdade, em partes. Mas se você está tendo agora um quadro de ansiedade patológica, um transtorno de ansiedade, se você está tendo dificuldade em parar de se preocupar, se você está hiperchecando o seu corpo, esperando quando a próxima crise vai vir, se você fica prestando atenção em tudo que as pessoas estão olhando, falando sobre você, se você não consegue, de fato, cumprir as suas obrigações, porque a sua concentração está péssima, se isso está atrapalhando o seu relacionamento. Enfim, se você está passando por um quadro desses, fazer mudanças alimentares são um martírio, né? Uma coisa assim de outro mundo. Então, por isso que nesse vídeo eu vou falar os 5 alimentos que você, de fato, vai evitar comer, os 5 piores alimentos para a sua ansiedade. Eu vou te dar um plano prático, simples, porém extremamente testado, estudado, para que você possa começar a implementar isso na vida real, mesmo estando ainda com ansiedade ativa. A gente começa primeiro a agir para depois a ansiedade começar a sumir. Então não perca esse vídeo até o final aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra clínico, sou formado pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente e dos tratamentos digitais para depressão, para ansiedade, para insônia, que são utilizados em todo o mundo. Eu, basicamente, fui o primeiro que trouxe isso para o Brasil e a ideia é que esses tratamentos tenham a mesma eficácia ou maior do que o tratamento medicamentoso para esses quadros. Bom, porque, então, hoje a gente vai falar de 5 alimentos que pioram a sua ansiedade. Quando eu estou falando de ansiedade aqui, eu estou me referindo, né, a uma ansiedade, assim, qualquer tipo de ansiedade vai piorar? Sim, mas eu estou me referindo principalmente a uma ansiedade que não está sendo útil para você. Então, seria aqui uma ansiedade, né, que a gente chamaria ou tóxica, que é, enfim, um termo que eu uso, ou patológica, ou um transtorno de ansiedade, que é o nome oficial, que é uma classe que engloba, né, transtorno de pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade de separação, ansiedade social, que é fobia social antes, enfim, a fobia específica. Então, eu estou dizendo que quando esta ansiedade ela está passando do ponto. Agora, isso vai piorar a ansiedade de todo mundo? Sim, vai piorar de todo mundo. E caso você já esteja num quadro desse, isso é importante ter essa diferenciação. Você, claro, eu vou deixar da forma mais simples possível para você não entrar em nenhuma dieta milagrosa, nada que seja muito, que cause muito esforço, porque você já vai estar com uma energia diminuída. Se você já está num quadro desse, a ansiedade está jogando contra você. Você está tendo muito cansaço, você está tendo muita checagem do corpo, você fica, enfim, sem parar de pensar nas coisas que você errou ou sem parar de se preocupar com as coisas do futuro, você tem sintomas físicos, enfim, você está tendo uma série de sintomas que estão atrapalhando a sua vida profissional, a sua vida pessoal e estão causando sofrimento, né? De uma forma muito simples seria isso. Quando isso já está ocorrendo, né? Quando isso está instaurado, tem vários vídeos onde eu detalho mais, né, esses diagnósticos. A intervenção alimentar, ela tem que fazer parte, claro que tem, mas ela não vai ser suficiente para tratar, tá? Então, eu sempre, né, é importante fazer isso. Ela não é suficiente. Não é suficiente para tratar. Simplesmente porque todos esses quadros, quando eles se iniciam, o que, enfim, é um consenso na neurociência dos últimos 24 anos, é que isso faz com que haja alterações na neuroplasticidade, a capacidade do nosso cérebro de se remoldar, de aprender coisas novas, de fazer novas conexões, ela é travada. A pessoa fica presa num circuito e a gente tem que atacar, então, neste nível, né? As medicações, elas servem simplesmente para favorecer esse processo, para amolecer um pouquinho essas sinapses, mas
não há como a gente ter neuroplasticidade sem comportamentos que sejam repetitivos, que sejam recompensadores e que sejam progressivamente desafiadores. É assim que a gente aprende qualquer coisa na vida. Então, a ideia é que os transtornos de ansiedade, eles são quadros aprendidos pela teoria nossa, eles foram condicionados, eles foram basicamente sendo criados e, por conta disso, a gente consegue fazer com que você reaprenda, com que você seja destreinada nesse ponto. De que forma? Não batendo de frente com a ansiedade, mas sim potencializando, regulando, fazendo uma musculação, entre aspas, com áreas do cérebro que naturalmente acalmam, áreas do cérebro que lembram da sua capacidade de enfrentamento, ou seja, relacionada à sua confiança, e áreas do seu cérebro que conseguem agir para frente, em prol do que você quer, independentemente de sintomas ansiosos ou não. Isso é o tratamento, e isso é feito através de um processo chamado de terapia cognitivo-comportamental para a ansiedade, que é diferente para depressão, diferente para insônia, diferente para transtornos do impulso. Então, terapia cognitivo-comportamental, ela é, na verdade, uma ginástica cerebral, tá? Se a pessoa fala que, sou especialista em TCC, não é uma coisa boa para você, tem que saber se ela é especialista nisso daqui, e eu sei que é muita informação, tá? Mas o tratamento padrão ouro para esses quadros é a TCC, que pode ou não ser potencializada com a medicação. A gente sempre vai evitar utilizar medicações como primeira opção, tá? Não que elas sejam um demônio, tá? Mas assim, aqui as medicações de alívio são muito rápidas, chamados ansiolíticos, tarja preta, ou são aqueles que começam com Z, zolpidem, zolpiclona, eles causam dependência, perdem o efeito em menos de um mês, e a pessoa fica com dois problemas, porque ela continua com ansiedade e com remédio, e os antidepressivos serotoninérgicos seriam a primeira linha. O problema é que, em algumas pessoas, eles têm efeitos muito imprevisíveis, podendo piorar muito o quadro. Então, a gente tem que ter muito cuidado para isso, e sabendo que esse quadro, todos os quadros ansiosos, nós temos um tamanho de poder de tratamento altíssimo, com uma estratégia natural, não medicamentosa, de treino, não tem nada que se compare com isso. Então, quanto menos a gente puder dar, melhor, tá? Agora, a alimentação ela é muito importante para quê? Para prevenir esses quadros nas novas gerações. Então, isso é uma coisa que você vai poder propagar essa informação e também isso vai ajudar você a ficar num estado corporal menos inflamatório e com menos oscilação de energia cerebral, ou seja, você vai facilitar com que este treino ocorra, tá? Eu sei que é muita coisa, muita informação, e eu sei que as informações que eu falo são diferentes do cara que fala que é no intestino, outro que fala que tem que mergulhar numa banheira de vitamina D, a outra que fala da hidrocortisona base, mas não sei quem fala da vitamina B12, que você tem que tomar banho de vitamina B12. Eu sei, eu entendo isso. A diferença só é que, bom, essa é a minha especialidade, né? Então, eu sou especialista nisso e eu não posso mentir, teoricamente, pelo conselho, né? De ética médica, o médico não pode mentir sobre medicina, né? E eu não me meto em coisas, em especialidades que não são minhas. Então, isso é uma vantagem. A outra vantagem é que eu estou aqui já há muito tempo, digita no Google e o fato é que isso funciona, tá? E o resto não. Mas, assim, se você quiser saber mais sobre isso, eu organizo, porque é muita informação desorganizada, e a desorganização, ela gera ansiedade, tá? Então, um excesso de informação, com pouca organização, gera muita confusão. Então, para organizar isso e mostrar para vocês como que é um plano, passo a passo, sempre atualizado, né, com o que temos hoje de melhor na literatura. Esse plano passo a passo de como você pode não só aliviar, mas assim, curar a ansiedade, de curar, você eliminar os sintomas físicos, mentais, você basicamente não lembrar da última vez que teve pânico, você não se esforçar para não ter, você não precisar ficar o tempo todo brigando para não se preocupar. Não, que isso seja uma coisa natural, você consiga relaxar, por exemplo, tá? De uma forma, assim, sem esforço. Esse é o objetivo, tá? E, enfim,
E esse objetivo, ele é atingido de uma forma, que isso é o objetivo do tratamento, é um dos quadros que a gente consegue tratar de forma mais eficaz por vias não medicamentosas, e a parte medicamentosa, ela pode trazer alguns riscos, mas se você está tomando o remédio, você não vai parar. Por quê? Porque parar, de repente, é ruim também, tá? Então, eu também ensino isso tudo lá na Maratona, que é um evento gratuito, desde 2019, que tem, e eu sei que tem muita gente vendendo tudo sobre depressão e ansiedade, e você pode me achar um picareta, você não vai precisar comprar nada no final, e se você achar que eu falei um monte de besteira e não te entreguei esse plano, você vai me denunciar no CRM, combinado? Mas se não, você vai usar a lógica, né? A engenhosidade que Deus nos deu, não somente a emoção, e vai falar, olha, talvez esse cara saiba o que ele está falando, tá bom? Então aqui são coisas importantes para você colocar na sua rotina, eu vou falar como, e para você também colocar na rotina de pessoas que não estão tendo isso, para que você possa prevenir quadros psiquiátricos, tá? Então vamos lá. Primeiro alimento que piora são bebidas. Bebidas açucaradas ou adoçadas. Adoçadas com tudo? Aparentemente com tudo, viu? Bom, por que as bebidas açucaradas? Aí tem a questão do açúcar, que todo mundo mete o pau, né? Todo mundo já fala mal dele. Sim, o açúcar, ele enfim, o açúcar e a gordura, né? São coisas que o ser humano vai atrás, mesmo que você não sinta o gosto do açúcar, o seu trato intestinal, quando ele percebe moléculas de açúcar, ele manda inervação, ele manda recados através, sim, do nervo vago, né, que o pessoal fala muito sobre ele, para áreas específicas do prazer no cérebro, para áreas relacionadas ao núcleo accumbens, a área tegmentar ventral, que são áreas que estão muito associadas, por exemplo, à dependência química. Elas estão associadas ao prazer, mas elas precisam de um freio. Então, quando o açúcar ele encosta em algumas áreas do seu intestino, ele manda essas mensagens por vias glutamatéricas, não precisa saber isso, mas ele manda isso para essa via que é uma via do prazer e da recompensa, tá? Então, isso é uma questão que, assim, é bom evitar o açúcar por N questões inflamatórias, mas também por quê? Porque se você para de beber depois de um tempo, você vai ter abstinência. E se você trocar uma bebida açucarada por uma bebida que tem um adoçante, mas não é o açúcar, o que vai acontecer? Você vai sentir o gosto, mas não vai ter essa reação também no intestino. Você vai ter também como se fosse uma abstinência, você vai ter uma fissura por doces maior. Então, o aspartame, a sucralose, sim, tem polêmica se eles causam câncer ou não, mas assim, qualquer adoçante vai fazer com que você, aqui vai fazer com que você tenha uma dependência, ativa o circuito relacionado à dependência química, à impulsividade, à dificuldade de controle de impulsos, e aqui, basicamente, faz com que você entre numa abstinência, tá? E a hipótese é que essa gangorra, ela está associada a sintomas que nós temos, que pessoas têm quando elas têm picos, né, de uso de substâncias e quedas brutais no uso. O que é isso? Uma queda brutal leva a um fenômeno que a gente chama de anedonia, que é a falta do prazer no presente, no passado e no futuro, que é a característica-chave da depressão, mas também leva a muitos sintomas ansiosos e muitos sintomas de inquietação. Então, a ideia é que bebida doce não é bom nunca. Mas eu não estou dizendo que isso aqui, se você tomar uma vez ou outra, vai ser um pecado. Não, até porque não é isso aqui que vai mudar o seu tratamento. Mas isso vai servir muito para depois que você melhorar, ter uma prevenção de recaídas, e isso previne outras pessoas de terem, tá? E tem vários mecanismos, mas isso do açúcar estimular especificamente essa liberação no circuito, que é o circuito da recompensa e prazer, né? Que é o núcleo accumbens e a área tegmentar ventral. Isso, de fato, faz com que uma parte, né, dos sintomas seja devido ao quê? Uma incitação à abstinência desse tipo de substância, tá?
Além disso, tem várias outras questões do pico de glicose, enfim, que eu já abordei em outros vídeos, que não é bom ter um pico de glicose que vai muito para cima nem muito para baixo rápido. É bom que isso seja estável, certo? Bom, número 2 está aqui, tudo aquilo que a gente gosta, né? Farinha branca. O que ela faz, a farinha branca? Pão, massas em geral. Então, farinha branca não é bom. Por quê? Porque aí essa segunda coisa que eu falei, eles têm carboidratos, são alimentos formados basicamente por carboidratos, e eles têm uma rápida absorção. Quando tem uma rápida absorção, tem um pico, né, de glicose no sangue, isso faz com que tenha um pico de insulina e depois tem uma queda muito acentuada desse nível de glicose, e isso vai fazendo com que você tenha menos glicose no seu córtex pré-frontal. Tem que estar estável isso. Porque quando tem muita flutuação, você tem momentos onde você se sente meio zonzo, tem momentos onde você se sente meio mal, você pode sentir que você está meio que uma tontura, que se você está ansioso, você já vai começar a hiperventilar, e aquilo vai virar, por exemplo, uma desrealização, tá? Então, é muito importante a gente evitar isso. Ou então, se não der para evitar, a gente tentar fazer alguns truques que a gente vai ver. Mas não é para você eliminar totalmente isso não, tá? Por quê? Porque carboidratos são importantes, principalmente de manhã, para quem tem quadros de depressão e ansiedade, para você começar o dia com mais energia. Então, a gente vai ver como que a gente vai equilibrar isso. Por isso que ele não está nem num destaque aqui, tá? Bom, e aqui o A, bom, A acho que todo mundo já sabe, né? Qual é o álcool, né? Álcool, a quantidade ideal é 0. E se você está tendo um momento em que você tem sintomas físicos muito intensos, ansiedade tem sintomas físicos, sintomas cognitivos, mentais e sintomas comportamentais. Sintomas físicos intensos, pode ser uma crise de pânico? Pode, mas pode ser outros sintomas, pode ser tensão, dor muscular, pode ser diarreia, pode ser constipação, enfim. A ideia é que se você tem sintomas físicos, você vai ingerir álcool, ele vai ativar o circuito do prazer também, tá? Então ele causa dependência. Só que o que ocorre? Ele vai fazer com que você não durma bem à noite. Você tem um sono extremamente superficial, não aprofunda. Isso já faz com que você acorde mal. E ele tem vários efeitos, né? E um deles é fazer com que você tenha uma queda de pressão. Então, quando você está usando álcool, normalmente falam que a pessoa não sente frio, né? A gente não sente frio porque os vasos estão todos dilatados aqui na periferia, né? Então a mão está quente, tudo, né? Enfim, isso acontece. Mas o que vai acontecer depois, quando os vasos ficam muito dilatados e o álcool vai embora? Vai acontecer um rebote de noradrenalina para fechar esses vasos sanguíneos. De noradrenalina não, perdão, de adrenalina mesmo. E quando vem esse rebote no dia seguinte, você vai sentir aqueles sintomas e o seu cérebro, que já está com o viés dele comprometido, porque a ansiedade ela muda a forma como você vê o mundo, você vai interpretar aquilo como uma ameaça. Então, assim, se você tem pânico, você vai ter uma crise de pânico no dia seguinte. Se você tem muito sintoma físico, o dia seguinte vai ser horrível em termos de sintoma físico, porque vai ter essa compensação adrenérgica, tá? Além dele fazer a gente não dormir, tem uma série de outros malefícios aí que já se sabe, tá? Bom, número 4, uma coisa meio surpreendente e que eu acabei até esquecendo de falar nisso, né? Mas é algo que, de fato, pelo princípio de ter muito sal, muito açúcar, tá? Que são o quê? Que são basicamente temperos. E molhos prontos, incluindo ketchup, que tem uma quantidade de açúcar e de sal, por incrível que pareça, muito grande. Então, então temperos artificiais em geral, né, não é uma boa ideia, mas isso aí vai também, meu Deus do céu, é aí que eu vou ter que investir, é aí que mora a saída, não. Tá, mas talvez você puder evitar ali, se não for uma coisa que é muito importante, você pegar um hambúrguer e passar um ketchup ali, talvez isso possa ajudar, tá bom?
E esse G aqui, esse G é o quê? É das gorduras. E as gorduras eu sei que tem uma confusão, porque os nomes são difíceis, tá? As gorduras, né, que são as gorduras do mal, né, gorduras do mal, entre aspas, aquelas que vão, enfim, entupir as artérias, vão dar efeitos mais inflamatórios e vão sim aumentar o risco de ter quadros depressivos e ansiosos, são as gorduras que nós chamamos de gorduras. É um tipo de gordura saturada, pode ser chamada assim, ou pode ser chamada de gordura trans. Não é a mesma coisa, tá? Mas elas são todas do mal. E também se pode ouvir como gordura hidrogenada. Então, saturada, trans e hidrogenada, essas três são do mal, tá? Então, sempre que você olhar isso, né, você pode tirar uma foto, depois decorar, mas voltar o vídeo depois, isso é do mal, isso é bom ter em pouquíssimas quantidades, tá? A gordura hidrogenada, ela tende a ser mais sólida do que as outras são mais líquidas, e é com ela que se faz, por exemplo, margarina, né? Por isso que margarina, né, não é uma coisa muito saudável. E isso daqui, basicamente, são em óleos vegetais, a maioria deles, tá? Então, não posso mais óleo de nada, óleo de coco, não sei o que. Não, óleo de coco não é bom também, porque tem isso. E não foi eu que inventei, não, é verdade. Mas tem alguns óleos que tem menos, e uma coisa que se pode tomar sem ter problema nenhum para temperar ali é azeite de oliva. Isso é benéfico para a sua saúde. Azeite de oliva é benéfico. Na dúvida, um azeite, tá bom? Certo. Então, a gente mapeou esses 5 alimentos, sendo que isso daqui também tem um efeito parecido com açúcar no nosso intestino, numa comunicação direta por vias vagais, fazendo com que cada vez que a gente consuma isso, a gente tenha e depois não consuma mais, a gente tem uma fissura, né? A gente quer aquilo, além dos sintomas ansiosos, tá? Então, não estou dizendo que é só isso, que é a razão, mas isso contribui para que, às vezes, a pessoa ela fique num quadro ansioso muito intenso e, entre aspas, ela desconta na comida, mas não é uma escolha, né? E isso é uma das formas da gente diminuir. Não é a única, e se você está num quadro já instaurado, não é isso que vai ser suficiente, mas é importante você começar a fazer mudanças. Só que aí tem um problema. Fazer mudanças na alimentação, assim como fazer mudanças em geral, é muito difícil, né? E aí, uma das formas mais simples que tem se estudado já há muitos anos, mas ainda é muito validada, você pode digitar no Google, é uma estratégia americana, né? Foi feito primeiro por Harvard, mas os Estados Unidos, em geral, abrigou isso como uma estratégia de reeducação alimentar mais simples e mais fácil de ser implementada que tem, tá? Que chama MyPlate. Pelo menos para a saúde mental, tá? Então, assim, para outras coisas eu não vou me meter aqui, não sei, não sou dessa área, tá? Então, chama MyPlate, que você vai ver tem um negocinho assim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda refeição que você for fazer, na teoria, teria que ter essa divisão aqui. O que quer dizer essa divisão? Essa divisão quer dizer o quê? Que aqui, ó, você vai ter 1/4, do seu prato de frutas inteiras. Por que frutas inteiras? Porque frutas em suco, elas têm um alto índice de frutose, que basicamente vai aumentar muito rápido. O corpo é sensível a isso, tá? E além de aumentar rápido os níveis de glicose no organismo. Então, frutas inteiras, tem que ser 1/4 do seu prato, tá? Suco de frutas não é saudável também, mesmo que seja natural, para ansiedade. Quer dizer que você não pode tomar às vezes? Pode, calma. A ideia é que a gente tenha isso em mente, tá? Então, isso daqui é frutas vermelhas, isso daqui são vegetais que podem ser de vários tipos, os vegetais verdes escuros, tem na depressão, né? Tem estudos ali com açafrão, com couve,
na ansiedade menos, mas assim, vegetais verdes, tá? Folhas verdes. Aqui você tem que ter esta parte aqui, então, a gente falou aqui a gente vai ter que ter o quê? Aqui a gente vai mesclar meio carboidrato simples. O que é carboidrato simples? É a farinha branca. Então você pode aqui colocar meio, né, de alimentos como pão, ou massa, ou outro alimento que seja análogo, mas pelo menos metade vai ser de grãos integrais. O que é grãos integrais? Podem ser nozes, amêndoas, castanhas, pode ser aveia, tá? Então, ou produtos integrais mesmo, que você compra um pão integral, tal, arroz integral, que é a coisa mais deliciosa do mundo, convenhamos. Mas aqui, então, você vai meio a meio, tem que ser essa parte aqui, e aqui, teoricamente, são proteínas, que o ideal é que se varie, né, que sejam variadas, e que tenham, de preferência, muitos dias com peixes e frutos do mar. Mas todo dia eu tenho dinheiro para isso, eu sei, calma, não é todo dia. Você pode alternar, mas você tem uma variedade, que você não come uma carne vermelha todo dia. Você pode alternar com frango grelhado, você pode alternar com um peixe, enfim, no outro dia. E depois você come uma carne, enfim, teoricamente, com menos gordura aparente, tá? Mas, assim, isso que quer dizer essa bola. Então, o seu prato saudável, ele tem que contemplar isso é bastante documentado. E qual que é a ideia? A ideia é que, eu estou falando da parte de psiquiatria, tá? Se você segue uma linha de jejum, XYZ, que você ouviu alguém falar, não sei o quê, olha, eu não sei, eu sei que para a psiquiatria não é bom, tá? Não tem nada de jejum se provou bom até o momento, e se você for fazer jejum, regra de ouro de alimentação, quem conhece aqui o canal já sabe, mas o que é isso? É irrefutável. Não pule o café da manhã. Não pule o café da manhã e ponto final. Não importa, vir um guru do jejum intermitente, ele te dá 500 explicações, ele falar, ele vomitar os conceitos de neurociência, do não sei aonde. Não pule o café da manhã. Por quê? Porque na prática a gente vê que dá ruim. É ruim pular o café da manhã, tá? E o café da manhã ideal, ele tenha carboidratos, pode ter simples, mas tenha carboidratos complexos também. E se você quiser seguir isso também para o café da manhã, não tem problema, tá? Esse meu prato, ele contempla então um prato assim, mas ele tem outras observações, né? Que observações ele tem? Ele tem a primeira observação, que você pode tomar laticínios. Ah, meu Deus, mas é um negócio que não pode tomar leite, porque o leite, né, a gente não foi adaptado para isso. Olha, vou ser bem sincero, eu não sei sobre isso. Nunca me interessou esse assunto, tá? Eu sei que, em termos de saúde mental, nunca, jamais se observou qualquer tipo de prejuízo que o leite pode causar. Isso eu posso garantir para você. O resto, eu não sei, não vou me meter também, tá? Mas para a saúde mental, isso eu garanto. Se alguém falar o contrário, aí pode, né? Eu sempre falo o protocolo DDD, né? Não coloquei aí que você me denuncia, ou você desafia essa pessoa para uma live e fala que eu estou desafiando, ou você, né? Deixa de me seguir. Mas para a saúde mental não tem problema. O que é ideal é o quê? É que esses leites sejam com um baixíssimo teor de gordura. E aqui entra, então, laticínios, entre os iogurtes também, tá? Que tem fermentado, isso é bom também, tá bom? Então, isso daqui tem que ter um baixo teor de gordura. E o número 2, que eles colocam ali, você vai evitar, né? Então, qualquer bebida que tenha açúcar ou adoçante, porque o adoçante basicamente vai te deixar em abstinência, tá? Açúcar ou adoçante. Perfeito. Bom, então, esse daqui é um esquema muito simples e ele é muito válido ainda, não achei mais simples do que ele. Mas você não vai conseguir
mudar isso de uma vez só. Vai. A ideia, que de fato também não foi eu que inventei, mas parece que dá certo, é você escolher um desses quartos, né? Então tem 4 quartos, um desses quadrantes, e tentar o quê? Colocar mais desses ingredientes por uma semana. Então, por exemplo, você escolheu aqui das frutas vermelhas, você vai aí nessa semana colocar, na maioria das refeições, referência em todas, você vai colocar um pouquinho lá de frutas inteiras, não precisa ser vermelhas, não. Você vai colocar uva, você vai colocar morango, você vai colocar, sei lá, framboesa, você vai colocar uma maçã, uma banana, frutas inteiras, que não sejam em suco, tá? Você vai colocar aqui, nessa parte aqui do prato. Então, você vai introduzir isso por uma semana e ver. Aí, se ficou, isso em geral, pode ser que você já incorpore na rotina, talvez não, mas veja como é que você se sente, vê o quão desconfortável for. Aí, a cada semana, você vai escolher outro. Aí, você vai, então, na próxima semana, você teria que manter isso e, por exemplo, colocar mais vegetais. Quando? A quantidade ideal seria desse um quarto, mas você não precisa chegar nisso de uma vez. Coloca ali alguma coisa que você goste um pouquinho mais. Se você odeia tudo, você pode colocar alface com azeite, tá bom? Isso não teria problema. Mas a ideia é que você vai colocando um pouquinho aqui na próxima semana, tá? Então, na segunda semana, aí você vai aqui nos vegetais. Na terceira semana aqui você vai tentar ir colocando grãos integrais, então a gente não vai tirando, a gente está colocando coisas saudáveis, tá? E aqui, mesma coisa, você não vai parar de comer carne, nada, você vai tentar colocar um pouco mais de variedade, e a variedade que a gente diz é frutos do mar e peixe pelos benditos ômega 3, tá? Isso é uma forma mais simples possível que eu achei de você observar esses erros e conseguir corrigir, mas não rápido, atropelado, mas de uma forma organizada, tá? Que seja possível você manter, tá? Eu faço um evento, né, a maratona Viva Livre da Ansiedade, que é um evento gratuito. Enfim, lá eu dou muito mais instruções sobre a questão alimentar, um cardápio anti-ansiedade. Mas assim, o que eu sugiro é a gente não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Não é aqui que você vai brigar para ganhar da ansiedade. É importante, mas assim, não é aí que muda o jogo, tá? Então, escolhe um modelo e segue, tá? Só não pula o café da manhã. Resumindo, é isso, tá? Também não é o dia que você for lá e comer uma caixa de bis, vai acabar com a sua ansiedade. Não é isso, tá? Mas isso são coisas que a gente sabe que são vilões, né? E você fazer essa divisão de semana por quadrante, isso tende a fazer com que fique uma coisa mais suave, até de repente divertida. Daí você vai estar, assim, garantindo que você está tendo os nutrientes e uma alimentação saudável. E isso é uma dieta chamada MyPlate, ela ainda é muito válida e ela ainda é um dos instrumentos mais rápidos de mudança de hábitos dietéticos e mais eficazes para isso. Quem falar qualquer outra coisa, bom, a pessoa, se a gente faz o que a gente quiser com ela, tá bom? Então, essa seria a questão. Sobre o café, eu vou fazer um vídeo especialmente sobre ele. Por quê? Porque o café tem muito nessa coisa, o café causa ansiedade, não causa. Até o momento a gente não tem nenhuma evidência de que ele cause em si ansiedade, a não ser que ele esteja uma dose tóxica. Mas houve alguns estudos que meio que falaram coisas diferentes ultimamente, aliás, bem ultimamente, foi agora, estou gravando em abril, né, de 2024, que eu vou trazer especificamente num vídeo sobre o café e a ansiedade, tá? Mas aqui a gente entender que bebidas doces, mesmo naturais, elas não são legais. Então, até removo. Bom, aqui eu espero que tenha ficado claro para vocês isso. Digitem esse MyPlate. Tem algumas questões em português. Na maratona você vê muito material, tá? Muito slide, muita questão. Não precisa agora você também sair querendo fazer todas as mudanças de uma vez, que isso é a pior estratégia possível, tá? Se você estiver disposto, vai tentando fazer isso e, no máximo possível, você evitar isso, tá? O álcool não tem justificativo para tomar mesmo, mas quanto mais você puder evitar os outros, tudo bem, mas sabendo que somos humanos e que isso daqui
para quem tem um quadro instaurado, ele é como se fosse um subchefe lá do videogame. Então, nos Power Rangers são aqueles bonequinhos que ficam atrapalhando, mas que eles sempre perdem, tá? Eles não são o chefão final, tá? Então, o chefão final é outro. Então, só para a gente poder poupar energia nisso, mas sim, é importante, e qualquer outra coisa muito complexa, ela não vai dar certo, tá? Então, espalhem esse vídeo, deem aqui um like, porque, de fato, a gente precisa achar soluções que sejam factíveis e que, de fato, sejam baseadas em evidência e que funcionem na prática também. Por quê? Porque o que não importa é funcionar para melhorar a pessoa. Eu gosto de ter resultados. E isso daqui é algo que pode ajudar, mas muito mais complexo e muito mirabolância em relação a isso, você foge, tá bom? Não tome banho de banheira de B12, nem tome vitamina D em doses cavalares e muito menos use hidroxizonabase, porque tudo isso é loucura, tá? Isso é só para ganhar view, mas não, aqui de fato é uma coisa que você pode implementar, e checa isso daqui, chama MyPlate, tem uns formulários, uns folhetos em português, tá bom? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe esse vídeo, e se você tem interesse em saber esse mapa completo, passo a passo, com todo o caminho, né, do começo ao fim, para tratar a ansiedade de forma completa, definitiva, e para tirar a medicação, se você não usa, ou para substituir o remédio, não precisar entrar no remédio, eu oriento fortemente que você se inscreva na Maratona Viva Livre da Ansiedade e entre no grupo de WhatsApp, que é por lá que eu vou mandando esses materiais todos, certo?